Fala pessoal, vamos lá analisar orders e algumas altcoins, tá? O mercado em geral está seguindo essa bandeira aqui. Vale a pena assistir o vídeo que eu acabei de postar aqui no canal de Bitcoin, Ethereum, né? Tem essa análise dessa movimentação que está bem parecida, tá bom? Bom, então no momento está dando oportunidade aqui com stop justo para touros, né? Então rompimento aqui, ó, dessa vela aqui, né? Aqui na casa assim de 173.2 bi, está permitindo a entrada com um stop já aqui em 167 bi mais ou menos. Então um stop curto para altcoins, tá? Ursos, né? Eles querem entrar shortando em dois possíveis pontos, tá? Então esse primeiro ponto é contra esse topo aqui, esperar chegar lá, né? E começa aqui em 182 bi. Caso contrário, tá? Caso contrário, deixa eu mudar aqui o gráfico. Caso contrário, eu vejo uma possibilidade boa de short aqui, ó, nessa região, tá bom? Que começa em 194.5, né, bi. Então, esses dois pontos aqui eu vou ficar de olho para short em altcoins, tá? Então, a hora que orders confirmar topo nessa região, eu consigo montar uma operação de short com stop logo acima, e as operações de long eu vou fechar 100%, seja esse topo aqui ou seja esse topo aqui, né? Então, a partir do momento de coletar esse topo de 186.88 bi, já tem fundamento para cair a partir desse momento, né? Mas vai que ele quer dar uma subidinha um pouco mais, porque tem topo aqui, tem outro topo que está nessa região, e aqui tem uma zonazinha de vácuo, né? Então vai que ele não caia logo em seguida. Se ele chegar aqui nessa região, nesse order block muito forte, tá? Pode ser que continue e venha parar nesse. Se ele chegar aqui meio enrolandinho, assim, capengando, aí pode ser que vai entrar já, tá bom? Então é isso que a gente tem aqui para orders, né? E quem quer comprar altcoins, tá? Quem quer posições de long, swing trade, né? No meu ponto de vista, se não tiver continuidade a partir daqui, né? E ele começar a sentir esses pontos que eu falei, para mim, o único ponto ideal para comprar long swing trade é só depois de perder esse fundo aqui. Então, se sentir nessa região, vai sentir aqui, né? Vai cair aqui, e daí temos esse ponto aqui de 134 bi que vem de um order block lá do passado, bem aqui, tá vendo? Então foi essa micro consolidação aqui que gerou força, que rompeu um topo importante antes. Então, muita chance de acontecer isso. E para hold mesmo, né? Eu acho que pode vir até nesse order block aqui embaixo, né? 122 bi mais ou menos, tá bom? Então, aqui embaixo, eu acredito que orders vai chegar lá, tá? Vai chegar aqui e vai chegar aqui, é questão de tempo, né? Um desses dois aqui, pelo menos esse primeiro aqui, eu acredito que vai chegar. Então, se chegar aqui embaixo, eu quero adicionar posições spot e hold para segurar, né? Para possíveis altas depois, né? E antes vou fazer só tradezinho mesmo, tá bom? Lembrando que essa posição aqui de hold que eu tô falando, né? É uma posição que pode demorar meses, né? Vejo como as consolidações aqui elas demoram. Então, eu acredito que a hora que tocar aqui pode demorar muito tempo também nessa região. E eu só quero comprar daí hold spot ativos multiciclo. Não vou ficar entrando em qualquer moedinha não. Vou comprar lá Ethereum, Solana, Link, né? Essas moedas aí, a VAX, essas moedas que já estão aí no mercado faz muito tempo, já passaram vários bear markets e tem comunidade ativa, projetos andando, tá bom? Então é isso que a gente tem aqui para orders. Deixa eu dar uma olhada em quais moedas pediram. Ó, pediram aí Pendle, tá na mesma, tá? Gráfico igualzinho orders, né? Possibilidade de short nas mesmas posições que eu marquei. Então, em orders, traduzindo para Pendle seria 1.33, né? Ou aqui 1.5, mais ou menos, tá bom? Lembrando que essas regiões são order blocks, então tem uma certa amplitude, né? Não é um ponto exato. E lembrando que a gente também não entra assim, só de tocar já entrar. Tem que entrar e confirmar topo, né? Vou fazer reversão no micro. Vamos ver aqui no gráfico maior, ó.
Ele está nessa região, ó. Está nessa região aqui. Então acho que Pendle permite às vezes um tradezinho long para capturar a liquidez, né? Para daí continuar caindo, tá? Porque eu acho que o ponto legal de Pendle para spot é aqui, ó. Eu não estou por dentro do projeto de Pendle, tá? Agora, assim, o que está rolando? Faz tempo que eu não vejo, né? Mas, tecnicamente falando, comprar, assim, spot aqui, nessa região aqui de 0,65, tá? Esperar chegar lá. Link tá na mesma, igualzinho, pessoal. Eu acho que as criptos vão variar muito pouco, né? Possibilidade aqui, rompeu aqui a máxima do anterior, tá no mesmo formato de canal. Pode ser que venha aqui nesse order block de 0.5, né? Vamos ver como é que tá o mercado. Possibilidade de short aqui ou lá em 0.5. Pessoal, eu ficaria mais confortável de shortar, tá? Tanto Bitcoin quanto as altcoins em 0.5. Eu ficaria mais confortável de shortar ali, né? Vamos ver. Ó, tem essa longa trendline aqui, tá respeitando a base. Por isso que um repiquezinho um pouquinho maior é bem-vindo, né? Tá? Eu tomaria cuidado com short assim nesse momento, apesar do mercado assim internacional falando em guerra, né, essas coisas assim. Eu acho que, ó, tá numa trendline macro, né? Então, às vezes ele vai ficar enrolando mais tempo aqui, ó. Vamos ver no semanal, demorando muito tempo aqui. E isso permitiria romper esse topo aqui de 10.21. Então, não fica shortando assim sem ter um ponto de stop nítido, tá? Espera. Vamos ver. Long, como é que tá? Long tá na mesma, né? Tem que esperar, tá? Tem que... rompeu aqui, pegou a liquidez, né? Esperar voltar. Se voltar, esperar voltar aqui. Nessa casa aqui, ó. De 8.7, 8.8 às vezes, né? Então, se voltar nessa região aí pode dar um trade long. Vamos ver. Bem nessa região mesmo. Saúde. 8.74, tá? Bom, então vamos ver se volta. Ó, Aave, mesma coisa, né? Todas as altcoins que eu tô vendo agora, tá igualzinho o gráfico dos outros ativos, estão brigando nessa região de resistência aqui, né? Com um fundamento de ter um choque no micro aqui, né? Numa hora, bem nessa região. E aí o suporte desse choque, ele tá aqui, né? Bem nessa região aqui, entendeu? Com o fechamento dessa barra, né, de imbalance, bem aqui. Então, 106.25, se retornar lá, seria um ponto de entrada long para as altcoins. Aqui eu tô vendo Aave, mas daí para as outras altcoins, tá? Se não voltar lá, deixa eu ver. Se não voltar lá, tem uma entrada agressivíssima aqui, ó. Bateu ali, voltar aqui, ó. Agressivíssima essa entrada. Tem que esperar vir aqui nessa região, tá? De aqui, ó, 109.50, tá? Voltar em 109.50 e daí marcar fundo aqui, tipo, nos 5 minutos. Marcar fundo aqui. Aí teu stop ficaria aqui no fundo passado, tá? Nessa região. Então, entrada agressivíssima. Você teria que entrar aqui, já fazer take no 1 para 1, 60%, 70%, né? Esperando que vai ter continuidade. Se não tiver continuidade, ele vai bater aqui, ó, e vai voltar, né? Aí você tentaria entrar de novo nessa região, entendeu? Por enquanto, não tem informação pra gente se vai cair em formato de bandeira, né? Tipo assim, ó, nesse formato, né? Ou não. Por quê? Porque comparando esses dois topos de fundos aqui com o do passado, ele ficou um pouco mais alto e um pouco mais baixo. Então, ele deu um sinal muito precoce de um padrão de equilíbrio,
Então, talvez eu apertaria assim, né? Mas é muito precoce. Então, vai que faz isso, ó. Então, vem aqui, tá vendo? E aí já recupere aqui, sem entrar nessa zona de vácuo. Aí a gente entenderia que poderia, né, cair em formato de bandeira. Assim. Tá vendo? Aí ele pegaria a liquidez desse fundo aqui, né? Marcaria aqui e recuperaria. Aí teria um movimento de bandeira. Então são entradas agressivas se você quiser fazendo a bandeira. Porque vai que ele faz uma bandeira, né? Outros ativos também, e suba, né? Sem entrar direto nessa região de vácuo, sem tocar aqui. Aí você vai ficar de fora. Então é isso. Entrada agressiva, take curto. Stop curto. Entrada conservadora, se você fala assim, ah não gosto de arriscar, tem que esperar voltar aqui para entrar. E se não voltar, vai ficar de fora, né? Acho que é isso aí. Deixa eu ver. Olha, estamos em INGE, né? Mesma coisa, tá? INGE, só que ó como o movimento de INGE foi um pouco diferente, ó como ele já caiu mais, tá vendo? Então, marcou fundo aqui, essa zona de vácuo aqui, ó, tentou segurar. Se perder esse fundo aqui, INGE, ele vai voltar aqui embaixo, porque aí eu acredito que vai entrar no vácuo de verdade. Então, INGE defendeu aqui e está tendo movimentação, tá? O problema é que aqui deu uma interpretação em INGE para um choquezinho no micro, tá? Como assim? Aqui, ó. Não, até mais aqui, ó. Porque foi esse fundo aqui que fez o topo mais alto e agora caiu. Então, isso aqui seria um order block. Então, INGE pode ser que comece a sentir agora, tá? Em 3.05 até 3.066 pode ser que ele comece a sentir, né? E caia. Então, vou acompanhar no micro para ver essa força. Por enquanto ainda tá ali, não deu nenhum volume de spike de venda, né? Mas ó, tá querendo subir aqui num formato, lembrando talvez uma cunha, um canal, né? Vamos ver. Então pode ser que apareça ursos em INGE aqui nessa região, tá? Para invalidar essa tese, tá? O que teria que acontecer em INGE? Teria que romper esse topo aqui de 3.067, tá? E aí ele pode até sentir esse topo aqui em cima, né? Mas se romper aqui, já invalida a continuidade desse choque, né? Já diminui a chance de fazer um boss. Então, aí talvez teria uma movimentação mais assim, ó. Opa, tá dentro do canal ainda, viu? Tá com cara de que isso aqui tem uma resistência grande mesmo, porque, ó, tem um padrãozinho ali que pode ser formado. Opa. Pessoal, então acho que é isso aí. INGE não é ponto de long agora não, tá? Vamos ver como é que tá isso aqui, esse desenho aqui num tempo gráfico maior. Muito pavio, né? Deixa eu ver se fechou esse micro imbalance aqui, ó. Não fechou esse micro imbalance aqui. Ó. Então aqui tem order block em INGE, ó. Em 2.85. Vamos ver se tem divergência bull aqui. Não tem divergência bull. Pessoal, quem pegou long aqui já está fazendo parcial e tá saindo, tá? No meu ponto de vista, se tiver continuidade, o cara já fez parcial, já ajustou stop. Se tiver de fora e quiser alongar, melhor possibilidade, tá? É fazer isso aqui, ó, voltar
perder esse fundo aqui, cravar nessa região e agora sim você entra, tá? E daí o stop ficaria aqui em 2,75, né? Então, marcar fundo nessa região para mim faz mais sentido, né? E torcer para que desse fundo pro próximo aqui, ó, faça uma divergência bull, né? Pelo menos num gráfico ali de 4 horas para cima. Eu tô vendo aqui no 9 horas, né? Mas pode ser, você pode ver no diário, no 8 horas, né? Vamos ver. Isso aí. Porque ó, o que está mantendo nessa movimentação aqui, o que está mantendo a movimentação de baixa é esse order block aqui, ó, bem aqui, tá vendo? Então está muito próximo dele já, o que estraga seu risco retorno, né? Então é ideal que monte a operação longe dele. Então para long das duas uma, tá? Ou ele volta lá embaixo para tentar montar a posição, ou ele rompe isso aqui, consolida aqui e aí vai ter continuidade, tá? Daí você monta a posição depois de romper, depois de dar uma consolidadinha, cair um pouquinho, aí você monta a posição. Aí você vai pegar aqui, ó, 50% daqui até onde marcar topo, vai que marca ali em cima, né? 50% de movimentação, dali para baixo, arma a posição long. Ó, pediram esse ativo aqui, ZBCN, Zeb Network. Não conhecia. Deixa eu ver. Eu não entraria long. Deixa eu ver. Ó, tem dois vieses aqui, tá? Tanto de long quanto de baixa. Mas para quem tá long já tá atrasado. Então, depois de dar uma consolidadinha, ó, veio, consolidou tudo isso daqui de liquidez, né? Pá, tá vendo? Então foi juntando liquidez aqui, fez a movimentação de alta forte, né? Pegando essa liquidez toda e cravou numa resistência. Aqui, ó. Porque assim, qual que era, né? Não tô olhando lá muito lá atrás, mas aqui, ó, dessa movimentação aqui, ó, qual que era o fundo mais fundo dessa movimentação aqui? Esse fundo, ó. Qual foi o topo que originou a quebra desse fundo? Esse. E quebrou com força. Então aqui, resistência boa. E tá vendo, ó, já marcou uma bolinha vermelha ali, um spike de venda. Então, ó, já tem fundamento para cair? Tem. Entendeu? Então isso aqui é o viés para cair, né? Consolidou por um longo período, fez a piscina de liquidez, fez movimentação de alta com força aqui para chamar muita gente para entrar. Caiu, né? E agora ele pode voltar assim, ó. Então tem que ver como é que o mercado vai andar, né? Bitcoin, essas coisas assim. Mas no micro, tá? Ele pode fazer isso, ó, numa hora. Vir até aqui e voltar a cair. Tipo, aqui em 0.002625, né? Porém, qual que é a ideia da alta, tá? Então essa daqui é o viés de baixa, né? O fundamento de baixa. E o fundamento de alta, qual que é? O fundamento de alta é o seguinte. Esse aqui era o fundo mais baixo. Ó, ele praticamente nivelou aqui, ó. Esses dois, né? Enfim. Vamos falar que aqui era o fundo mais baixo. E aqui era o topo, né? Que foi lá e originou esse fundo. Até pode ter sido esse, né? Mas vamos pegar um topo mais alto, tá? Então, vamos dizer que tem dois topos. Aqui é um. E aqui é outro. Certo? Qual foi os fundos que romperam esses topos? O primeiro fundo, né? Qual foi a vela vermelha que rompeu esse topo, né? Primeiro foi essa, a última vela vermelha. E a segunda aqui foi essa, ó, uma pertinho da outra, tá? Já pegou aqui, ó. E teve reação, tá vendo? Deixa eu ver uma coisa. Tá. Ó. Se eu pegar a fibra lá de cima aqui, ó. Pegar a fibra daqui, ó, no diário e for traçando, ó,
até esse fundo. Esse repique aqui, ó, não pegou 50%, ó. Aí depois vinha até esse fundo. Esse repique aqui, ó, não pegou 50%. Então só lá o de baixo, ó. Que quer dizer que a range no diário, né? Ele seria tudo isso aqui mesmo. Então esse daqui seria o topo mais forte que foi rompido. Então, se esse daqui foi o topo mais forte que foi rompido, né? Vamos buscar o fundo mais forte que originou esse rompimento, né? Seria isso que eu marquei, né? Que seria, digamos assim, a última vela vermelha antes de gerar a grande movimentação de alta que rompeu a liquidez, né? Ou até mesmo essa vela aqui, se quiser. Faz mais sentido ela. Mas ó, pegou lá certinho, ó, deu certinho, idêntico aqui a amplitude do order block, ó. Cravou idêntico. Tá? Então, se isso aqui for um fundamento de alta, não vai mais perder esse fundo aqui. Só que, para ficar mais confortável com isso, deixa eu ver aqui no gráfico de vela. Vamos dar um zoom aqui, só um minuto, quero fazer uma análise melhor aqui. O problema é o seguinte: para que essa teoria aqui desse fundo, tá, não perder mais, ele precisa fazer um choque no macro. E o choque do macro é só aqui, ó. Né? E isso não aconteceu. Então, enquanto não romper aqui, ó, 00034, tá? Não romper isso, aqui essa região, não tem inversão no macro. Então, se fizer isso daqui, ó, romper aqui, aí você vai falar assim: agora eu vou parar de shortar esse negócio, não shorto mais. Aí, por mais que tenha uma super movimentação de queda, ele pode marcar um fundo assim para continuar, para inverter. Aí você vai buscar operação long, tá? Então é isso. Então também tem que acompanhar o que o mercado vai fazer, né? No geral. Ó, regime de realização, ó. Bateu ali, tá vendo, ó? Sempre perto dessa linha, ó, spike de venda, spike de venda, spike de venda, tá? Tá arriscado entrar nesse ativo, viu? Tá arriscado. Então, resumindo, tá? Para não ficar muito confuso. Quer shortar? Deixa eu ver uma coisa. Quer shortar, teria que romper aqui. Tá forte ainda aqui. Ó, quer shortar pra mim, teria que vir aqui, ó. Chegar aqui em 00256 e marcar topo, eu shortaria já com o stop aqui em 00267. Isso aqui teria mais ou menos aqui, ó, 2,5 de stop, digamos assim. Aí sim você tem uma operação com risco de retorno bom, se chegar lá, né? Se chegar lá. Se não chegar lá, não opera. Se não chegar lá, não opera. Quer alongar? Agora já foi, ó. Né? Quer alongar? Tem que esperar vir aqui, ó. Aqui. Nessa região aqui. Na casa aqui, ó, de 00215, tá? Aí você tem uma operação de long com stop aqui em 0023, né? E você teria aqui um stop de 4%, mais ou menos, tá? Também não é muita coisa. É isso aí, pessoal. Então, são as operações com melhor risco-retorno, são essas aqui nesse ativo. Sem ter esse risco-retorno ideal, tanto para long quanto para short, não vale a pena. Ó, Doge, mesma coisa. Quem quiser ter esses ativos todos que eu analisei, tá? Se quiserem ter continuação de alta, ideal que ele faça isso aqui, ó.
consolide aqui e daí rompe para cima, né? E antes de romper para cima, que gere liquidez para baixo, para pegar liquidez abaixo. Seria o ideal. Tipo assim, ó, tipo assim, pá, 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 pan, pá, isso aqui, entendeu? Girou liquidez aqui, pegou, recuperou para dentro e foi, entendeu? Seria ideal. Ó, voltando no passado para exemplificar, seriam duas possibilidades, né? Quando nós temos uma reversão, caiu, fez fundo, repicou, a gente poderia estar nesse momento de mercado. Então, ou ele vai voltar lá no bottom fishing, né, no order block que originou a alta, para daí, entendeu? Mesma coisa que está aqui, ó, né? Ele teria que voltar aqui nessa região, tá? Igual eu expliquei antes, tá? Ou vamos ver se eu acho aqui outro exemplo. Ou ele vai ser lazarento e não vai fazer isso. Ele vai só consolidar a lateral e vai deixar a ineficiência aberta. Tipo assim, ó. Ó, tá vendo? Caiu, foi, subiu. Aí estamos aqui, ó, nesse momento de mercado. Ele só consolida e continua subindo, não volta mais. Então, daí quem fica aqui, ó, com a entrada nesse nível aqui, o order block que rompeu para cima seria esse daqui, ó, né? Vamos ver quando que ele tocou aqui. Ó, só lá no fluxo do mercadão lá do dia, ó, aí que tocou aqui, ó, e já reagiu, tá vendo como ele funcionou? Mas ó, ficou todo esse tempo aqui de janeiro de 2026, aliás, do dia 31 de dezembro até no dia 18 de janeiro, né? Então, aí nisso você já está pensando em outro trade, tá? Então pode acontecer isso aí, né? Ó, tá vendo, ó? Recuperou, pum, voltou aqui, ó, no order block. Aí deu repique, depois voltou a cair. Então é isso, pessoal. Vai que ele não volta, né? Então Doge, mesma coisa. Ou ele volta aqui pra gente entrar, tá? 0.0918, tá um pouquinho mais baixo, aqui, ó, 0.091. Ou ele vai fazer a bandeira. Se ele ficar enrolando para ir lá, você tem que ser agressivo para entrar na bandeira. E o último que pediram também é ZEC, né? Que tá na mesma coisa. Olha só, teve queda, certo? Aí nós tivemos aqui uma movimentação de alta, né? Os pontos importantes de ZEC eram esse e esse, seriam os topos, né, dessa movimentação aqui da bandeira. Aí fundos que romperam com esses aqui, esse e desse daqui talvez seja esse fundo aqui, ó, mas ele ficou mais fraco porque já foi tocado ali, ó, tá, mas tudo bem. Depois ele voltou, ó, tocou aqui, não segurou, e aí tem esse de baixo aqui, ó, tá vendo? Então, identificar esses pontos faz você identificar pontos de possível reação. Olha só como esse order block aqui foi perfeito, ó. Quando ele se aproximou aqui, ó, ia marcar bem aqui, ó, né? Então, pegou exatamente ali, já reverteu, né? Já fez aqui, digamos assim, o choquezinho. Já caiu de novo até a última vela de venda, né? Que foi essa daqui, ó. Já caiu aqui e já recuperou, e agora tá indo. Então agora, pessoal, agora tem que torcer para voltar lá. Se for ter continuidade, vai ter que arriscar no meio da bandeira para ter continuidade, ou vai esperar voltar nessa região aqui. Se voltar aqui em 219,
ficaria um excelente risco-retorno com stop já em 215, né? É isso. Tá? E tem chance, na verdade, de segurar antes, tá? Ó, porque como esse topo aqui, ó, rompeu esse, então esse fundo aqui pode segurar. Ó. Então pegaria essa amplitude aqui. Então vai que segura aqui, ó, entre 224 e 220. Se marcar um fundo aqui, né, se ele fazer isso aqui, ó, de voltar aqui, marcar um fundo, você tem uma operação long. Lembrando que essa operação long, a gente está num time frame menor, é uma operação arriscada. Então entrou aqui, por exemplo, se você pegou 223, tá? Entrada, colocou o stop aqui em 220, né? Entrou em 223, 226, por exemplo, já é risco 1 para 1. Você já tem que fazer parcial, 60%. Porque vai que faz isso, ó. Né? Vai que ele sente aqui, ó. Né? E volta a cair. Entendeu? Então você já tem que fazer take. E se tiver continuidade, ótimo para você. Beleza? Então é assim que opera. Pessoal, acho que é isso que vocês pediram de altcoins, tá? Então é isso. Vamos deixar acompanhar o mercado aí. Tô torcendo para ter um pouquinho mais de alta, viu? Eu gostaria. Não queria shortar agora não, tá tudo muito esticado. Queria que subisse ali pelo menos até 0.5, né? Que fosse até os order blocks ali, mais o top fishing. Às vezes até acima de 0.5, dependendo do ativo. Para daí shortar mais confortável. É o que eu gostaria, vamos ver.